Imagine o seguinte: existe algo verdadeiramente extraordinário que acontece quando duas pessoas que despertaram para quem realmente são se encontram. Não é o que os romances prometem, não é o que as comunidades espirituais costumam descrever. É algo muito mais sutil, muito mais profundo e, de certa forma, muito mais belo do que aquilo que fomos condicionados a esperar. E talvez, enquanto você me ouve, alguma pessoa específica já comece a surgir na sua mente. E isso não é coincidência. A maior parte dos relacionamentos, se formos honestos, nasce de uma espécie de incompletude mútua. Duas pessoas se aproximam porque cada uma sente que falta algo, e a outra parece prometer preencher esse vazio. É o que chamamos de se apaixonar. Mas, na verdade, é cair na necessidade. São duas metades tentando formar um todo, dois copos vazios tentando se encher um ao outro, duas pessoas afogadas que se agarram desesperadamente na esperança de não afundar. E não há nenhum pecado nisso. Essa é a realidade da maioria. E muitas dessas relações funcionam, até oferecem conforto, mas são construídas sobre um equívoco profundo. A crença de que você é incompleto, de que a felicidade está do lado de fora, de que existe alguém capaz de te entregar aquilo que falta dentro de você. Quando duas almas despertas se encontram, tudo é diferente. E a primeira coisa que você precisa entender é simples, mas essencial. Almas despertas não precisam uma da outra. Vou repetir, elas não precisam. Elas já se descobriram inteiras. Já encontraram dentro de si aquilo que buscavam nos outros. Elas não se veem como seres limitados, fragmentados, esperando que alguém venha preencher o que lhes falta. Elas reconhecem que são a própria consciência do universo experienciando a vida através de um corpo. Então, quando duas almas assim se encontram, não se aproximam para tapar um buraco emocional. Elas se aproximam porque querem, não porque precisam. E essa simples diferença muda absolutamente tudo. Quando a ligação nasce da escolha e não da carência, da liberdade e não da urgência, da celebração e não da compensação, a vibração da relação se torna outra. Pense assim: quando você está morrendo de fome, come qualquer coisa, nem sente o sabor, você só quer eliminar o vazio. Mas quando você já está saciado, quando nada falta dentro de você, e ainda assim você escolhe saborear algo, aí sim você sente o gosto, a textura, a alegria do momento. Você come pelo prazer de desfrutar, não para preencher um buraco. É exatamente isso que acontece quando duas almas despertas se encontram. Elas não se usam, não arrancam nada uma da outra, não tentam tirar da outra o que não conseguem produzir internamente. Elas apenas apreciam, elas saboreiam a presença. Elas celebram o mistério da consciência, reconhecendo a si mesma no outro. E aqui está o mais fascinante. Porque nenhum dos dois precisa se agarrar ao outro, porque não há carência, expectativa ou demanda. Nasce dentro da relação uma liberdade que quase ninguém no mundo experimenta. Cada um pode ser quem realmente é. Cada um pode mudar, crescer, se transformar, sem medo de perder o outro. Não existe posse, não existe medo de abandono. Não existe a tentativa desesperada de moldar o outro para que ele se encaixe no seu ideal. Quando uma alma desperta olha para outra, ela não vê alguém que veio completá-la. Ela vê o universo olhando de volta. Ela reconhece que a consciência por trás dos olhos do outro é a mesma consciência que observa através dos seus próprios olhos. É uma única presença vivendo duas perspectivas diferentes, como um jogo cósmico em que o todo se esconde de si mesmo só para experimentar o reencontro. E talvez, enquanto você lê isso, você já saiba exatamente com quem essa conexão poderia acontecer. Essa forma de reconhecimento cria um tipo muito particular de intimidade, algo que a maioria das pessoas jamais experimenta.
Não é aquela intimidade ansiosa de duas pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Não é aquela intensidade teatral de dois egos tentando se fundir enquanto, na verdade, se perdem um do outro. É algo muito mais amplo, muito mais tranquilo, quase sagrado. É a intimidade de dois dançarinos que confiam plenamente um no outro. Nenhum precisa se agarrar para manter o equilíbrio. Nenhum precisa controlar o ritmo do outro. Eles se movem de forma independente e, mesmo assim, permanecem perfeitamente sincronizados, como se compartilhassem o mesmo pulso do universo. Às vezes, quando você pensa em alguém específico, parece exatamente assim, como se os movimentos se encaixassem sem esforço. E deixe-me deixar claro o que não acontece quando duas almas despertas se encontram. Não existe drama. Pode haver paixão, claro, pode haver intensidade, mas não existe drama no sentido neurótico que destrói a paz. Não há jogos emocionais, manipulação, disputas de poder ou tentativas ocultas de mudar o outro, porque ambos já enxergaram através dessas ilusões do ego. Eles simplesmente não jogam esse jogo um com o outro. Não existe ciúme possessivo, ou pelo menos, não existe aquele ciúme que se agarra e sufoca. Uma alma desperta até pode sentir um lampejo de ciúme. Afinal, continua sendo humana, mas ela não se identifica com isso. Não cria histórias, não inventa ameaças, não transforma o sentimento em arma. Ela reconhece o ciúme como o que ele é, uma onda passageira na superfície da consciência, nada mais. E quando você pensa naquela pessoa especial, talvez até perceba como essa calma seria possível. Também não existe medo de abandono, porque a alma desperta sabe que nunca pode ser realmente abandonada. Ela sabe que mesmo que o outro vá embora, ela continua inteira, continua completa, continua conectada à própria fonte do universo. Ela pode sentir tristeza pelo fim de uma relação, mas não aquele desespero existencial que nasce da falsa ideia de ter perdido algo essencial para sobreviver. E talvez o mais importante, não existe desejo de possuir o outro. A alma desperta entende que ninguém pode possuir outro ser humano, da mesma forma que não se possui o vento, o oceano ou o céu. O outro sempre foi livre, sempre será livre. E isso não é percebido como ameaça, mas como beleza. Ela não tenta prender o pássaro, ela admira o voo. Então, o que acontece quando duas almas despertas realmente se encontram? Primeiro, acontece a reconhecimento, e geralmente é imediato. Não no sentido romântico de amor à primeira vista, mas num sentido muito mais profundo. Eu vejo quem você realmente é, e você vê quem eu realmente sou. É como se houvesse uma transparência natural entre os dois. De repente, todas as máscaras, todos os personagens sociais, todas as defesas do ego se tornam desnecessárias. Ambos podem finalmente relaxar e ser quem são de verdade. Talvez isso te faça lembrar de alguém com quem você sente essa facilidade, essa naturalidade. E esse reconhecimento gera uma qualidade completamente diferente na comunicação. Quando duas almas despertas conversam, elas não estão apenas trocando informações, tentando ganhar discussões ou impressionar uma a outra. Elas estão permitindo que a consciência fale diretamente com a consciência, sem filtros, sem medo e sem esforço. Quase como se o universo estivesse conversando consigo mesmo através de duas vozes. Quando duas almas despertas conversam, elas não estão debatendo para vencer ou tentando impor suas ideias. Elas estão brincando, explorando, dançando com pensamentos e perspectivas, como duas crianças divinas experimentando os mistérios da consciência. Elas podem discordar completamente sobre algo e ainda assim nada na relação é ameaçado, porque nenhuma delas se confunde com suas opiniões. Elas sabem que não são seus pensamentos, são a consciência onde esses pensamentos aparecem e desaparecem.
Por isso, existe um respeito profundo entre elas. Não o respeito superficial da educação, mas aquele que nasce ao reconhecer o mistério que o outro é. A alma desperta sabe que jamais conseguirá entender outra pessoa por inteiro, porque o ser humano é infinito. E, em vez de tentar controlar isso, ela permite que o outro permaneça misterioso, imprevisível, surpreendente. Não tenta decifrar para controlar, apenas contempla, como quem admira um enigma vivo. Talvez isso faça você lembrar daquela pessoa que, por mais que você conheça, sempre guarda um brilho que te intriga. Quando duas almas despertas estão juntas, é comum haver longos momentos de silêncio. E esses silêncios são confortáveis, cheios, densos de presença. Elas não precisam preencher cada segundo com palavras. É um silêncio vivo, quase sagrado, onde o simples estar junto já é comunicação. A consciência repousa na consciência, a presença se reconhece na presença. E quando elas falam, algo raro acontece. Elas realmente se escutam. Não estão esperando a vez de responder. Não estão filtrando tudo através de medos, projeções ou agendas ocultas. Estão abertas, curiosas, verdadeiramente interessadas no ponto de vista do outro, mesmo quando esse ponto de vista é completamente diferente. É como se cada palavra fosse uma revelação, uma porta que se abre. Às vezes, ao ouvir alguém assim, você sente que essa pessoa te enxerga de um jeito que mais ninguém enxerga. Outro fenômeno belo surge quando almas despertas se encontram: o humor. Elas conseguem rir juntas do grande trote cósmico, da estranheza da existência, da curiosidade da consciência tentando se compreender. Nada é tão sério a ponto de virar prisão. Elas riem do próprio ego, das velhas histórias que já acreditaram, das pequenas bobagens humanas, e esse riso liberta. É como se por um instante o universo sorrisse através delas. A intimidade física, quando surge entre almas despertas, tem outra qualidade. Não é baseada em carência, conquista ou validação. Não é um corpo tentando preencher um vazio no outro. É celebração. É um jogo sagrado. É a consciência explorando a si mesma através do toque. Não existe ansiedade de desempenho, porque ninguém está tentando provar nada. Não existe desconexão, porque ambos estão completamente presentes, completamente vivos, completamente conscientes do momento. É uma dança, não uma fuga. E se você imaginar essa experiência com alguém específico, talvez sinta o quanto isso seria diferente de tudo o que já viveu. E aqui está algo interessante. Almas despertas conseguem estar juntas ou separadas com a mesma leveza. Elas não precisam de presença constante para se sentirem seguras. Entendem que proximidade e distância são igualmente nutritivas, como inspirar e expirar. Um período de espaço não é rejeição. Um momento de união não é posse. Existe um ritmo natural, um movimento fluido. Aproximar, afastar, aproximar, afastar. E nenhum desses movimentos é melhor ou pior que o outro. E talvez seja justamente por isso que, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Porque quando duas almas vibram no mesmo ritmo, aproximando, afastando, aproximando, algo desperta silenciosamente dentro de você. E talvez você tenha sentido isso ao pensar naquela pessoa que insiste em voltar à sua mente, mesmo nos momentos em que a lógica diz que não deveria. Isso não é fantasia, nem coincidência. É ressonância. É um chamado interior. Nem tudo na vida acontece por acaso. Muito menos essa sensação que você tem quando pensa naquela pessoa. Se no seu coração existe alguém que parece estar conectado a você de um jeito que a lógica não explica, isso não é imaginação, é ressonância. É um vínculo energético que existe antes mesmo do encontro físico. E se você quer entender essa ligação, seja para trazer alguém de volta, despertar o amor verdadeiro ou até descobrir quem é a alma destinada ao seu caminho, então você precisa conhecer o livro Seu Eu Superior,
que está no primeiro comentário fixado. Nesse livro, você vai aprender como sentir a energia de outra pessoa mesmo à distância, como identificar quando alguém está pensando em você e como ativar o campo vibratório, que aproxima duas almas que estavam destinadas a se reencontrar. Ele revela técnicas antigas para acessar estados de consciência ampliada, incluindo como se comunicar com a pessoa que você ama através de sonhos lúcidos, sinais sincronísticos e impressões intuitivas tão claras que parecem telepatia. Não é fantasia, é consciência direcionada. Se você quer saber se essa pessoa sente sua falta, se pensa em você, se ainda existe um caminho entre vocês, ou se deseja finalmente atrair a conexão que seu coração sempre soube que merecia, o seu eu superior é o mapa. Ele te mostra como alinhar sua energia, dissolver bloqueios emocionais e se tornar magnético para o amor que é realmente seu. Clique agora no primeiro comentário fixado e descubra como acessar a força que conecta duas almas muito antes de qualquer encontro físico. A resposta que você está buscando já está em você. Esse livro apenas revela a porta. E existe algo interessante sobre as almas despertas. Quando surgem conflitos, porque até entre eles aparecem em qualquer relação, tudo é vivido de outro jeito. Não há necessidade de ter razão. Não há desejo de vencer. Ambos estão mais interessados em compreender do que em serem compreendidos. Mais interessados em resolver do que em dominar. Eles admitem quando erram sem que isso destrua sua identidade. Pedem desculpas sem ressentimento. Perdoam sem contabilizar quem deve o quê. Existe uma generosidade profunda. Não aquela generosidade forçada de quem faz algo esperando amor em troca, mas a generosidade natural de quem já está transbordando. A alma desperta dá porque é prazeroso dar, não porque quer ser recompensada. E apoia o crescimento do outro, mesmo quando esse crescimento o leva para outro caminho. E isso nos leva a um ponto essencial. Quando duas almas despertas se encontram, elas sabem que a relação talvez não dure para sempre, e ficam em paz com isso. Não tentam aprisionar o amor, congelá-lo, assiná-lo como um contrato eterno. Não tentam garantir que tudo dure até que a morte os separe. Elas compreendem que amor não é prisão, é fluxo. E talvez, neste exato momento, você esteja pensando em alguém com quem esse tipo de amor seria possível. Quando duas almas despertas se encontram, elas aproveitam o momento presente por inteiro, completamente, profundamente, sem projetar expectativas no futuro, nem comparar o que sentem com alguma história do passado. E o mais curioso é que essa ausência de apego, essa falta de pressão, acaba fazendo com que a relação dure mais e se aprofunde muito mais do que aquelas que nasceram da necessidade ou do medo. Existe também uma entrega especial entre elas. Não a entrega de uma pessoa a outra, mas de ambas a algo maior, algo que as move, algo que respira através da conexão. Elas permitem que a vida flua, que se revele, que evolua naturalmente, sem forçar o vínculo a ser diferente do que ele é. Apenas confiam. E talvez, ao imaginar isso, a presença de alguém específico já comece a tocar sua mente. Alguém com quem você sentiria essa entrega sem esforço. Quando duas almas despertas caminham juntas, cada uma desperta a melhor versão da outra. Não através de cobrança, crítica ou tentativas de consertar, mas simplesmente pelo exemplo, pelo brilho de viver com autenticidade, pela abertura que cria um espaço onde o outro se sente seguro para largar máscaras, abandonar defesas, ser quem é de verdade. O despertar de um aprofunda o despertar do outro, como dois instrumentos afinados, vibrando na mesma frequência e amplificando um ao outro sem nem perceber. Existe também algo profundamente belo na simplicidade dessa convivência. O cotidiano deixa de ser banal. Coisas pequenas,
Lavar louça juntos, esperar no trânsito, organizar contas, se tornam momentos repletos de presença. Tudo ganha brilho. Cada instante comum se torna extraordinário simplesmente porque é vivido com consciência. Elas não estão esperando um grande momento no futuro para serem felizes. Elas encontram o sagrado no simples, o mistério no óbvio, o profundo no que parecia trivial. E talvez você consiga imaginar isso ao lado de alguém em especial. Alguém com quem até o silêncio pareceria significativo. E aqui vai algo importante. Almas despertas sentem todas as emoções que qualquer outra pessoa sente. Sentem atração, afeto, alegria, saudade, até ciúme e raiva. Mas elas não se tornam essas emoções. Não as transformam em problema. Não constroem histórias em cima delas. Sentem tudo plenamente e depois deixam ir, como o céu que não tenta agarrar a tempestade nem empurrar o sol. Apenas permite que cada clima passe quando tiver que passar. Quando duas almas despertas se encontram, elas também entendem que a relação não existe para preenchê-las. Não é sobre completar o outro. Não é sobre achar a felicidade no outro. É sobre algo muito maior. A própria consciência explorando a si mesma através da relação. O universo se percebendo através de dois seres que lembraram sua verdadeira natureza. É a vida brincando consigo mesma em duas formas diferentes. Há um antigo ditado zen que diz: antes do despertar, cortar lenha, carregar água. Depois do despertar, cortar lenha, carregar água. Com relacionamentos acontece exatamente o mesmo. Por fora, tudo parece igual. Por dentro, tudo é totalmente diferente. As dificuldades não desaparecem. Ainda há mal-entendidos, diferenças, ajustes, conversas difíceis. Mas nada disso é visto como problema. É visto como caminho. Cada desafio vira professor. Cada conflito vira portal para mais consciência. Elas não lutam contra a relação, crescem através dela. E o mais bonito, quando duas almas despertas se unem, elas criam um campo de energia que afeta todos ao redor. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar. Há algo na presença delas que transmite paz, mas não passividade. Alegria, mas não euforia. Amor, mas não carência. É como se a simples existência delas lembrasse os outros de quem realmente são. Algo nelas desperta algo nos outros. Isso é o que acontece quando duas almas despertas se encontram. Não são fogos de artifício, drama ou apego desesperado. É algo infinitamente mais raro. É o encontro de dois seres que lembraram o que são. Dois que enxergam o divino um no outro. Dois que podem dançar juntos sem tropeçar. Dois que podem estar completamente unidos e completamente livres ao mesmo tempo. Não é uma relação de necessidade, mas de celebração. Não é posse, é apreciação. Não é medo, é confiança. Não é sobre tornar-se, é sobre ser. E nesse ser juntos, nesse reconhecimento silencioso, nessa dança entre duas consciências despertas, algo profundo finalmente se revela, que o amor nunca foi algo que acontece entre duas pessoas separadas, mas o reconhecimento de que nunca houve dois seres separados. Nunca houve e nunca poderá haver. Há apenas o divino olhando para si mesmo, em dois corpos diferentes. E talvez esse seja o segredo mais silencioso de todos. Quando duas almas despertas se encontram, não é apenas uma relação que nasce, é um lembrete. Um lembrete de que aquilo que você busca em outra pessoa sempre existiu dentro de você, esperando ser reconhecido. Um lembrete de que o amor verdadeiro não acontece quando alguém chega, mas quando você desperta. E quando duas consciências despertas finalmente se veem, elas não se completam, elas se reconhecem, não se seguram, se permitem, não se perdem, se expandem. E nesse encontro raro, nesse instante em que o universo sorri através de dois corpos, a vida revela seu maior mistério. O amor não começa em dois.
começa no e apenas se reflete no olhar de quem estava destinado a lembrar você disso.